Eu lancei meu primeiro jogo na prática, né? Acho que muita gente já quis fazer um game, só que lançar o game é bem diferente. Eu já tenho 3 projetos de game prontos não, fazendo, nunca acabei nenhum. E esse aqui eu acabei lançando já. Tem 3 dias que eu lancei e o que eu quero falar nesse vídeo aqui é o quanto eu lucrei, como eu lucrei, o que deu de dinheiro, o que não deu, como que foi o projeto, o que eu vejo que você vai precisar no projeto seu que você vai fazer. E vou mostrar um pouquinho do jogo antes também pra vocês, tá? O que é o jogo? A gente aproveitou esse hype do Task Barreiro, quem lança jogos talvez veja, que foi um jogo idle que fez muito sucesso, com o top 3 na Steam, para lançar um idle. Então o jogo em si é para ser um idle. Você vai entrar, você vai escolher uma classe em guerreiro, mago ou arqueiro, e você vai ter que passar fases. Só que só fazer isso, para mim, era muito simplório. O que mais importa no jogo é o jogo. E aí eu pensei, pô, então vamos pensar numa ideia. Aí, conversando várias ideias, no outro canal meu eu mostrei. Deixa o outro canal na descrição, como foi os projetos de ideia, da onde a gente veio até onde a gente chegou. Nós pensamos no seguinte, tá, vamos lançar algo com a ideia de Isekai, onde quando o cara passa um capítulo, então nós temos vários capítulos aqui pra passar, mas quando o cara passa um capítulo, ele meio que, o personagem morre, reseta, né? Ele segura alguns atributos, né? Como se fosse um jogo onde que você consegue... Eu esqueci o nome desse estilo de jogo. Oh, meu Deus do céu. Que você recupera alguma coisa na sua próxima run, né? Só que num novo capítulo dessa vez. Dessa vez aqui, por exemplo, o próximo capítulo é o 15. Você recupera um pouco da sua run. E que são os atributos. O resto tudo você perde. Claro que seus itens você ainda continua com eles, tá? Então você vai continuar com seus itens, só que não vai conseguir equipar, porque você começa no nível 1. E assim vai aumentando seus níveis. Cada fase deixa os níveis mais fortes, dropa equipamentos mais fortes. E você vai ter que ir passando, matando os rei demônios, bem do clichê, para até chegar ao final. Além disso, né, a gente pegou toda a temática Isekai. Então nós colocamos lá a bênção. Trouxemos um sistema que eu gostava muito nos jogos que eu jogava de mobile, que eu vim do mobile, que era o sistema de gacha. Então a deusa nossa aqui faz gacha para conseguir habilidades, né? Você pode invocar habilidade, pode invocar pet aqui, ó. Você vai invocar seus pets e suas habilidades aqui e evoluí-los. Esse sistema para mim é um sistema assim, muito legal, que faz a pessoa querer entrar e invocar. Nós temos a árvore de talento do POI para cá. E é isso que a gente vai buscando, né? Vamos fazendo aqui um agregado de coisas que a gente gosta. Então a árvore de talento do POI. Tudo aqui tá em placeholder ainda, tá? O jogo tá em alpha, já deixando claro para vocês. E esse alpha é de 20 dias que eu deixei aqui. Se quiser testar, eu vou deixar na descrição aí também. Esse canal que eu falo de tudo, mas eu só não deixei isso no canal de games, porque é muito mais para quem quer criar jogo, né, do que sobre o jogo em si. Então, eu entrei no jogo, conseguimos fazer esse jogo. Esse jogo aqui foi feito em, sei lá, 6 meses, mais ou menos. Por quê? Porque essa base aqui que vocês estão vendo, até o layout mudou e tal, mas essa base que vocês estão vendo já estava pronta. Era um jogo da batata. Onde ficava uma batata aqui, que equipava coisas diferentes, e ela ia brigando com os inimigos lá de cá. Nós pegamos e remodelamos ele, tá? Então, tanto que aqui tá potato, tá vendo? Que ainda tem a aba de potato. Mas nem... Só mais pra frente que ele aparece. Normalmente aqui nós arrumamos o link, tá? Mas era um jogo da batata, por isso que vai estar potato. E nós transformamos nisso aqui, tá? Então, o jogo já existia a base, o que foi muito fácil. E aqui é a primeira coisa que eu quero falar. Se você não é programador, eu aconselho que você busque alguém na sua equipe que seja. Por quê? Porque algumas coisas vão aparecer e a IA não vai te ajudar. Então aqui eu quero falar muito sobre IA também. O que não vai te ajudar com a IA? A IA paga principalmente, o cloud pago, o próprio GPT pago ali nos planos mais altos, eles conseguem fazer muita coisa, coisas absurdas, cara. Me surpreendeu assim absurdamente. Só que ao mesmo tempo, tem muita coisa que é muito mais rápido se você não utilizá-lo. O que eu quero dizer? Quero fazer uma versão web. Aonde? Como? O que colocar? Quando você tem um programador, ele consegue pegar, jogar... Ele entende os termos para perguntar, entendeu? Então, se você não sabe como que upa um jogo, em que server você vai upar, quanto você vai pagar, por que você deveria pagar isso, quando alguém atacar seu server, por que você precisa de um VPS melhor, o que é uma DNS, o que é o que você vai precisar para, por exemplo, enviar e-mail para um resend de quando a pessoa pede a senha de volta, tipo, tudo isso, não tem um programador que já mexeu com tudo isso, vai ficar meio perdido. Então, eu preciso disso. O ChatGPT vai te passar a lista, só que você vai ter que estudar, entender, e você sempre fica naquela dúvida, pelo menos eu fico. Esse é o melhor? Esse não é?
vai funcionar mesmo na prática? E isso é muito ruim, tá? Então, se você puder procurar uma equipe, aqui nós somos uma equipe de 3 pessoas fazendo isso aqui, tá? Eu colocaria um programador aí como opção. E aí todo mundo fala, beleza, programador, óbvio, né? Eu vou programar e tal, mas eu vou estudar, eu vou programar, tá tudo bem, só vai demorar mais, pode fazer. Qual é a segunda coisa que a gente vai? Um cara que gosta de fazer planilha, cara. Eu não tô com as planilhas aqui, deixa eu ver se eu tô aqui, as planilhas, quer ver? Não tá aqui, cara. Eu acho que eu vou até pausar o vídeo pra mostrar pra vocês as planilhas, por causa da diferença que é. Pera aí, vou pausar. Pronto, voltei. Demorei a encontrar até. Mas tá vendo essas planilhas aqui, cara? Tudo isso aqui é balanceamento do jogo, cara. Pô, isso aqui me surpreendeu bastante, ó. Tudo isso aqui é balanceamento do jogo, tá? E são planilhas infinitas, tá? Principalmente por ser um idle, né? Que não tem meio que não tem final. Olha aqui. Isso aqui é tudo planilha, tá? Pra você entender. E aqui é uma. Status de player, patch, mob de atributo, skill, dado de servidor real, cálculo de experiência, os testes de matemática que ele tava fazendo. Sou eu que faço? Não. Esse é um dos caras que trabalha comigo. Então, acho que é ele que tá fazendo tudo, tá? Rapaz, isso aqui vai te ajudar de um tanto que você não acredita. Eu ainda fico zoando ele. Eu falo, para de fazer planilha, cara. Vamos testar na prática, a gente vai arrumando, entendeu? Porque o que eu faço muito? Eu testo muito na prática e eu tenho muito feedback de player agora, né? Agora que eu tenho feedback de player. E falo, tá travado, eu preciso ajudar ele nisso. Aí eu aumento alguma coisa, diminuo alguma coisa. A planilha, ela mostra na teoria, mas sem ela também fica muito difícil fazer qualquer coisa. Eu entendo que você pode jogar qualquer coisa lá. Só que a diferença de um jogo ruim para um jogo bom é isso, cara. É esse balanceamento, entendeu? Por mais que players gostem de quebrar o jogo, e eles vão quebrar, por mais que você balanceie, entendeu? Eles vão arrumar coisa para quebrar. Ainda assim, você tem que ter um balanceamento básico. Porque senão fica frustrante. Isso é ruim. Então, esse cara da matemática, ele é importante, tá? No seu negócio. Então, nós temos um desenvolvedor importante, um cara da matemática importante. O terceiro cara mais importante, por incrível que pareça, é o que eu vou falar com você. É um cara que eles têm a liderança. Porque quando você já tem 2 pessoas na equipe, se você não tiver um cara que vai falar, não, isso você vai fazer isso hoje, e isso você vai fazer isso hoje, e cobrar os caras, não sai, tá? Não sai. Tô te falando sério, cara. Tem que cobrar todos os dias esses caras. O cara que tá ali, ele na liderança, ele tem que estar assim. Ele não precisa fazer mais nada além disso. Ele só precisa saber como que tá o projeto inteiro. Ele vai juntar as peças, tá? Ele sabe como tá o projeto inteiro. Ele fala assim, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso. Ele separa funções, entrega as funções principalmente para as pessoas boas. Então assim, você calcula isso, você faz isso, essa parte é sua, me entrega. Aí, e vai cobrar. Cara, eu quero isso pronto, cadê? Eu quero o sistema de achievements pronto, por exemplo. Eu quero o sistema de patch pronto. Eu quero o sistema de logar pelo Google pronto. Eu quero o sistema de pagamento funcionando. E aí bugou. Quem eu cobro? Ele tem que saber isso. Por quê? Porque o cara que tá planilhando, ele não tá preocupado no sistema de pagamento, você tá entendendo? Ele tem que estar preocupado com a planilha. O cara que tá na planilha, ele não tem que estar preocupado com o sistema de arte. Já eu vou falar sobre arte. O cara que tá na arte, ele não tem que estar preocupado com... Ele não tá. Ele nem tem, nem tá. E esse cara do meio, esse manager, sabe o que você tem que colocar aqui? Que vai ser líder do time. Ele tem que estar preocupado com tudo. Então, ele nem precisa estar fazendo nada. Ele só tem que estar preocupado com tudo. Só que melhor ainda, se você conseguir um líder que ainda consiga ficar preocupado com a comunidade, meu irmão, aqui você tem talvez o principal motivo pra você criar um jogo bom. Porque mexer com a comunidade é a coisa mais difícil que tem. Eu tô com um jogo com um dos caras que trabalham comigo, ele é dono de alguns jogos. E eu tô vendo de perto uma comunidade como é que trabalha. E o quão é difícil trabalhar com a comunidade, principalmente se você não tem esse tato de conseguir resolver as coisas, tá? E conseguir resolver num meio termo que é bom pro jogo. Que não é bom pra comunidade, tá? Em geral, mas que não desagrada, isso é importante, e que é bom pro jogo. E aqui eu vou entrar no ponto que é mais difícil de falar. Porque é igual política. Você tem que mentir às vezes. Não. Agora ficou ruim a comparação com política. Mas às vezes você não precisa mentir com algo que você não vai fazer. Ou mentir com algo que, tipo assim. Que é totalmente inverso do que é verdade ali. Então, o que eu quero dizer com isso? O que você deve fazer é, tipo assim. Vai existir, por exemplo, um sistema que você está planejando daqui 1 ano para colocar? Ou você já pensou nele? Sim. Às vezes é melhor você falar que esse sistema. Responder, em vez de você responder, não tem, você responde assim, vai ter. É esse o ponto, sabe?
um player tá frustrado com outro player, por exemplo, e foi um caso que aconteceu, ao invés de você falar, punir um player e deixar o outro livre, ou vice-versa, você conseguir ali punir um player que em tese estaria mais errado, ou que as suas regras deixariam ele errado, mas de um jeito que esse player que foi punido não se aborreça tanto, não desista do jogo, e ao mesmo tempo deixar o outro lado de um jeito que ele se sinta vingado, pode-se dizer assim. É entender de psicologia humana, cara. Ou simplesmente seguir outro caminho. Mas você tem que seguir um caminho. Esse que é o negócio. O mais difícil é isso. Você tem que seguir um caminho e você não pode querer ser bonzinho e você não pode querer... Você tem que tirar a sua ideia do ser humano ali, né? A sua cabeça de ser humano e trabalhar como gestor o tempo todo. É muito difícil. Essa é a parte mais difícil. Claro, quem pode te ajudar nisso é um community manager, por exemplo. Além desse cara que tá aí no manager total, ele tem que estar conversando com o community manager, tá? Seria muito bom. Mas aí é uma equipe maior, é muito difícil de você ter. Mas eu te aconselho, se seu jogo tá grande, eu te aconselho a ter um community manager. Vamos falar do designer. É muito importante também, cara, você ter um designer. O problema do designer aqui, qualquer coisa que você vai fazer com um designer, você vai pegar, por exemplo, vamos entrar lá onde eu tava trabalhando, que era a praça. É aqui, ó. Até aqui, ó. Irmão, essa praça aqui, se eu trabalhar com um designer, fazer e pedir pra ele demora muito, sacou? Então o que eu quero fazer aqui eu jogo na IA. Então a maioria das coisas estão sendo feitas por IA aqui. Isso é verdade. Fica com cara de IA? Fica. Mas é rápido, tá? Dá pra fazer tudo por IA? Não dá. Tudo desse jogo aqui pra mim hoje é placeholder. Tudo que vocês estão vendo aí é placeholder. O que isso quer dizer, cara? Que tudo isso vai ser trocado. O jogo tá lá em alpha rodando, tá? Mas tudo isso vai ser trocado. Isso daqui vai ser trocado, a visão, o mapa atrás, os inimigos, o personagem. Isso é tudo placeholder atual. É só pra galera entender como é a ideia, tá? Quem tá jogando. E ter o que jogar. Mas, porque a arte demora muito, cara. A arte é uma coisa que demora muito. Se você quer fazer um jogo autoral, com sua cara, etc., pode ter certeza que isso vai demorar muito tempo. Talvez seja a parte que mais demora, a parte mais complicada é da arte, entendeu? E cara, a IA não te faz arte tão boa assim fácil. Ela até te faz. Esse personagem aqui, por exemplo, tudo você pode fazer com IA. Essas casinhas você pode fazer com IA. Muita coisa você pode fazer com IA. Só que mantém o padrão. Tenta fazer outra casinha nesse estilo. Não faz. Aí você vai e tenta fazer, sei lá, chão. Não faz. Entendeu? A maioria das coisas não vão fazer. Vão ficar travadas. Isso quebra muito, tá? Isso é muito complicado. Então, você vai necessitar da IA sim. Ela vai te ajudar muito. Só que esse artista, para você fazer um jogo que na hora de lançar, tá? Pós-beta, pós-alpha, tirar os placeholder, pode botar tempo. E aí, então, contrate o artista o mais rápido possível e já vai pensando em como você vai querer tudo. Mas não deixa parado esperando o artista, senão você não lança o jogo. Porque principalmente todos os artistas que eu conheço, cara, eles não têm prazo, cara. Eles vão montando, e se você deixar ele montar um personagem assim, ele fica aqui semanas. Um personagem, cara. Um personagem, entendeu? Imagina, ainda mais quando você trata um personagem que tem que andar, tem que dar skill, tem que fazer tal coisa. Então, assets prontos vão te ajudar demais, entendeu? Então, por exemplo, acho que aqui não, mas eu tava com um aberto aqui, o Summers estava aberto aqui, ó. Esse asset é gratuito, Chiles e Assets. Asset pronto vai te ajudar demais, tá? Então, um asset que, por exemplo, eu queria colocar lá e etc. Isso vai te ajudar muito. Abuse desses assets prontos, tá? Que você tem aí nos sites. Pede o ChatGPT, ele vai te passar. Faça um Frankenstein, eu acredito que é a melhor opção. E deixe o artista seu trabalhar no que é principal. O que é principal? É o que o player vai falar assim, caralho, isso aqui é do jogo, isso aqui me pega, saca? Então, o personagem, talvez, o seu pet, talvez, aquela coisa, tipo assim, isso tem que ser do jogo, saca? Suas cartas, essas coisas do tipo. Isso é muito bom. Então, vai fazendo Frankenstein. Vai fazendo Frankenstein pra quê? De placeholder. O que é placeholder? Você vai deixar pra trocar depois, entendeu? Você tem que fazer. E vamos chegar no ponto, lança, mas cuidado com o lançamento, cara, cuidado. Tem duas opções, vamos lá. Eu lancei esse jogo, só que a maioria das pessoas hoje em dia não tem mais uma coisa que chama nome a zelar. Foda-se, eles lançam, se alguém pagar alguma coisa e ele fechar o jogo, foda-se a pessoa que pagou, ela só se fudeu.
E essa parada, pra mim, é você se queimar muito. E eu tô falando isso por uma... não é experiência própria, mas uma coisa que eu vi. Eu sou youtuber de games, né? E aí, vou citar nomes aqui, porque eu gravei o vídeo dele. O Soneca lançou um jogo, Bomb Farm. E eu lancei um vídeo sobre o jogo dele, que eu conheci o Soneca de outros jogos. De gacha, que ele não era lançado, ele fazia os jogos gacha bem antigamente mesmo. Tantos comentários da galera falando mal do Soneca por causa de outras coisas que ele fez, que você vê que isso vai resbalar, entendeu? Se o cara crescer muito, vai resbalar. Pode ser que a internet é tão grande que você consiga fazer sucesso, mesmo com um nome meio ferido, pode-se dizer assim. Mas eu não quero ferir meu nome, entendeu? Então, eu lancei esse jogo alfa, agora eu quero cumprir esse jogo alfa para que o cara que entrou nele possa jogar aí 1 ano pelo menos, entendeu? Tranquilamente. Eu quero fazer ele funcionar para isso. Eu quero fazer o jogo ficar bom, você tá entendendo? Não largar ele aqui do jeito que tá. Então, lança o jogo, mas lança pensando em melhorar, entendeu? Ou, eu ia falar, ou não lança e me deixa perfeito, mas você nunca vai deixar perfeito. Então, lança, porque na hora que você lançar vai vir bug demais. Esse jogo em específico, eu testei ele muito, mas eu testei muito mesmo, muito na prática. E tô testando até hoje. Quando eu lancei, falei assim, pô, agora os bugs grandes acabaram. No primeiro dia, cara, me deram mais 15 bugs. E grandes, tá? Bug que tem que resolver. Por exemplo, o sistema de destreza aqui. Quando você apertava 10x no destreza, apertava pra upar, upava STR. Veja pra destreza, upava STR. Tá entendendo? O sistema de armário, que é o principal do jogo. Porque aqui você equipa itens por fase, tá? Eu coloquei até por nível também do personagem, pra facilitar, porque ficou difícil de entender. Aí eu coloquei pra equipar por nível de personagem também. Mas o principal é você equipar por fase. Então você tem todos os armários seu pra guardar aqui, ó. Seus níveis que você quer que equipe automaticamente, pra ficar mais fácil, né? Pra você passar as fases. Então, eu tentei fazer isso pra deixar um sistema único, né? Que eu nunca tinha visto. Meu irmão, esse sistema de armário deu todo o bug do mundo, entendeu? Todo o bug do mundo no primeiro dia. Tava funcionando tudo de boa. No primeiro dia, gente ativando 2 vezes o armário, gente que não entendia botão, gente que não fazia. Putz, grila, foi difícil. Mas é isso que eu tô te falando. Arruma. E arruma, lançou, cara. Esteja disposto a ficar ali as primeiras 48 horas disposto a arrumar bug, entendeu? Pra funcionar. E lucro, né? Vocês querem saber. A gente colocou pacote de apoiador nesse caso, né? Porque tá no alfa, né? Então, de pacote de apoiador, nós tivemos aí mais ou menos R$ 800 de pacote de apoiador e etc. E não paga nem a IA que a gente tá usando. A IA que a gente tá usando hoje é o Cloud. Ela é R$ 1.600 no mês. Então, vocês verem que não é algo que é lucrativo assim, mas também não foi algo muito pensado em lançamento, até tá no alfa, tá? Então, a gente tá fazendo aqui aquele teste alfa e tal. De apoiador nós tivemos isso, e isso com o meu YouTube ajudando, tá? Então, pode saber que talvez você entre no prejuízo. Eu te aconselho, não pagar tão caro no IA, talvez, por exemplo, que pode ser quebrado. Não pagar tão caro em design, não pagar tão caro em nada, assim, pra você não ficar no prejuízo e ficar chateado. Tenta fazer tudo o mais barato possível inicialmente. Entrou o dinheiro, reinveste. Entrou o dinheiro, você fala, pô, agora eu posso colocar grana, entendeu? Ou você pode, por exemplo, utilizar... Ah, essa IA já é utilizada para outra coisa. Vou utilizar. Esse tal já é utilizado para outra coisa. Então, entrar sem custo, né? Porque você já usava isso para outras coisas. E isso vai te ajudar bastante. Só que, se você pensar em custo, não só de mão de obra, cara, eu tô gastando 10, 12 horas do dia, cara. Só de tempo que eu gasto aqui, e eu já tinha feito minhas contas. Hoje em dia eu não tô trabalhando muito, mas na época que eu trabalhava, o meu tempo valia R$ 180 a hora, cara. Só de hora que eu gasto aqui, entendeu? Já daria. Tipo assim, eu precisava lucrar 20 vezes mais do que isso pra valer a pena. Só que é uma experiência muito legal. Ah, é o primeiro jogo que você tá lançando. Você pode lançar outros? Pode. Só que não pensa nisso. Eu sei que pensa, dá vontade. Você vê vários jogos fazendo sucesso, você vê várias ideias. Eu tô jogando outros jogos, por exemplo, o jogo que eu tô jogando Anime Idol, que é de um amigo meu. E aí eu olho e falo assim, cara, dava pra criar alguma coisa bem melhor do que isso, de um jeito assim e tal.
fazendo personagem próprio e tal, na mesma ideia dos animes, etc, mas sem pegar os animes, né, pra colocar. Aí, ao mesmo tempo, você pensa nisso, e você pensa em outro jogo, que não tem outro aberto aqui, só que você fala assim, pô, dá pra fazer esse jogo aqui desse jeito e tal. Aí você brinca com a IA te entrega um trem que você fala, caraca, isso aqui tem potencial demais pra gente ir arrumando, né, deixando, dar os detalhes finais, né, e tal. Mas, no final, você tem que focar em um. Porque se você não focar, vai ficar ruim. Então, esse trem de lançar é bom, porque você foca na coisa que você lançou, saca? Eu acho bem interessante. Então, por enquanto, com 3 dias de lançamento, 6 meses de projeto, pode-se dizer assim, pegando a parte que já estava pronta, né? A base que estava pronta e a gente utilizou em cima dela. Eu dou uma experiência positiva, mas não acho que é uma parada que. Não é uma parada que, se você não gosta de jogo, só vai fazer por lucro, não faça. E também não acredito que é algo que você pode jogar só com IA e sair algo realmente muito bom. Você vê que até criadores solos da história aí, muita gente cita o cara do Stardew Valley, né? Ele pode ter. Na época dele não tinha muito IA, né? Vou dizer assim. Mas vamos colocar que ele seria o cara que ele usaria o IA hoje, mas ao mesmo tempo, ele é o cara também que sabia programar e foi entender todas as coisas. Por exemplo, não tem trilha sonora no meu jogo. Porque os sons que eu coloquei automáticos são horríveis. Horríveis. Eu só tirei. Só tirei. A maioria das pessoas joga sem som, eu jogo sem som. Então eu só tirei. Vou mexer nisso? Talvez um dia. Mas é a última da lista, entendeu? O que eu quero agora, e eu acho super importante também de comentar, primeira coisa é qualidade de vida e como o player vai olhar isso. O cara que calcula pra gente, que eu converso com ele, ele perde, por exemplo, nessa parte. Você tem que tomar muito cuidado. Por isso que é legal ter outras visões. Porque muitas vezes eu brigo com ele, porque tipo assim, ele fala assim, ah, mas isso aqui vai funcionar. Eu falo assim, tá, mas o player não vai perceber isso. O player tem que perceber tal coisa, entendeu? Por exemplo, as lutas da raid desse jogo, você entrava nela, nem sei como é que tá agora, deixa eu ver, nesse nível, né? Você entrava nela e era hit kill, de um lado ou do outro, entendeu? O bicho chegava, te dava uma pancada e te matava. Você dava uma pancada nele e matava ele. Porque tava balanceado, entendeu? Ah, se você tem poder, você mata. Se você não tem, você não mata. O que eu fiz? Eu falei, não, é uma luta contra um boss. O que o cara tem que fazer? Ele tem que perceber que a luta tem que estar balanceada. Coloquei RNG, então entra crítico dos dois lados. Coloquei RNG e defendeu. Por exemplo, ele tinha balanceado tudo e tirou. Não existia esquivou, defendeu, nem nada do tipo, entendeu? Nem apareceu na tela. Queria que aparecesse pra vocês verem. Mas falei, vamos colocar esse RNG. Aí falo, como que eu balancei isso? Não tinha como eu entrar no balanceamento dele, que não foi eu que fiz. Aí eu coloquei, então você vai ter aqui 5% de chance de defender. E é só RNG, só isso. Pode acontecer ou não pode. 5% de chance o boss pode defender ou não. Deixa eu ver se a gente consegue fazer no outro. Entendeu? Então é isso que eu te falo. Eu ainda mexo, o cara balanceia, eu ainda mexo ali no balanceamento dele pra deixar a experiência do player boa. Porque você tá aqui, ó, trocando soco com o boss, entendeu? Você quer ver a vida dele baixando e a sua baixando. E você vê no quanto que você tá aguentando, você tá entendendo? Não é porrada. É um boss, cara. Você tá ali trocando soco, e aí por causa que você não critou e o boss critou, você vai embora. Aqui eu tô vendo que todo meu hit tá dando crítico, tá? Eu nem vi que meu crítico tava tão alto assim, deixa eu ver. 69%. Não era pra dar tanto crítico assim, saca? Então, você quer sentir que a luta tá sendo difícil, sacou? Você quer sentir isso. É esse que é o principal. Essa experiência com o player que me importa muito, saca? É o que mais estou focando hoje. Então, tudo que eu faço no jogo é pra, tipo assim, tá, se eu fosse player, eu ia sentir isso ruim. Eu ia sentir isso ruim, eu vou voltar. Ó, vamos pro 6 aqui. Nem sei porque a raid tá fazendo. Tinha time a raid antigamente. Nem sei porque não tá. Tem que ver o que é. Qualquer coisa buga o código todo, tá? Qualquer coisa. Do nada buga uma coisa assim básica, que já é mais forte, tá vendo? Vai me matar. É isso que eu quero ver. Eu quero ver o boss me batendo. Eu quero ver o boss. Não tá errou nem nada, só porque eu queria mostrar pra vocês defesa e tal. Eu quero ver o boss desafiando o player. E o player falando, tá, eu preciso ficar mais forte aqui, eu preciso voltar. Não simplesmente ele chegar, tomar um tapa ou bater uma vez e falar, ah, tô forte demais. Isso não me interessa, entendeu? Essa qualidade de vida que eu acho que é importante. Eu gosto de chamar assim, o que o player vai ver? Não interessa como é que tá o back-end pra ele. O player não interessa. Ele quer saber como é que tá o front aqui, o que ele vai ver, entendeu? E etc. Por exemplo, isso aqui eu tenho que arrumar, uma coisa que eu tenho que arrumar. Em outras skins tá de boa, mas nessa skin específica, a cabecinha da boneca fica fora da borda. Ela tinha que estar aqui, ó. Não sei, aparece só um pedacinho dela, o que é muito ruim. Então, é uma parada que me incomoda já. Eu tenho que arrumar isso aqui. Mesma coisa que eu tava mexendo aqui no mercado agora. Na praça aqui. Eu tava dando zoom e ficava tudo pixelado, sacou? Eu já não quero. Ó, esse bonequinho aqui tá com um PNG aqui atrás, tá me incomodando. Vou tirar também, tem que arrumar. Entendeu?
Aqui, vou mostrar um exemplo pra vocês. Aqui são os pets, né? Eu vou guardar meu pet que eu tô atual. E aí o que acontecia? Quando você manda guardar, o servidor demora 5 segundos. Aí eu consegui diminuir para 2 segundos. Então, o que acontece? Quando eu mandar passear, demorava 2 segundos para entrar para mim o pet. E vai demorar isso ainda. Só que o que eu fiz? Então vamos fazer uma animaçãozinha? Entendeu? Não, uma animaçãozinha besta, mas faz com que, tipo assim, você não sinta que o pet tá demorando. Tá vendo que ele vai demorar a sumir? Ó, esses 2 segundos. Eu mando passear, ele vai demorar 2 segundos também, ó. Pra aparecer comigo. Mas aí quando acaba a animação, ele tá comigo. Vamos fazer uma animaçãozinha besta pra segurar isso? Tá entendendo? É isso que eu acho que faz a diferença. Ó, eu mandei guardar, não guardou, tá vendo? Ainda vou fazer uma animaçãozinha guardando, tipo assim. Me espera aí, alguma coisa do tipo assim, bem besta mesmo. Coisa assim, ó, pá, vamos passear, pá. Aparece o play, aparece o pet. E aí o pet aparece comigo, ó. Poderia até deixar mais tempo. Talvez agora que eu renderizei um cenário novo, talvez tá demorando mais. Mas eu fiz os testes, tava demorando 2 segundos. Então essa animação faz diferença, entendeu? Pro player não clicar e falar, bugou, sacou? Porque tudo para ele parece que bugou. Mas é o servidor que vai renderizar e demora esses 5 segundos, entendeu? Porque é o tempo de atualização desse chat de onde tá aqui. Porque aqui é um chat ao vivo, né? Que tá rolando. Então, tudo isso para mim faz muita mudança. Então, é o que eu tô tentando ajeitar o tempo inteiro aqui. Isso eu acho que é necessário. Cara, eu acho que eu passei tudo que eu queria para vocês. Eu quero passar cada vez mais sobre o jogo em específico. Depois eu mostro meus outros jogos que eu tenho criando, que eu não criei ainda. Tem um que é single player, que eu quero testar também, lançar na Steam, etc. Esse aqui é de página, voltado pro mobile, tá? Eu vi que muita gente joga no mobile, então eu tô arrumando cada vez mais pra ficar mais uma boa experiência no mobile também. Tem que testar lá o tempo todo. E isso tá sendo muito legal. Então eu tô gravando esse vídeo pra vocês, pra passar essa experiência. Valeu, falou pra vocês, até mais. Tchau, tchau. Fui!